Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, por favor, abre suas Bíblias em Mateus 23. Mateus 5 primeiro. Vamos ler Mateus 5, versículo 13 a 16. Enquanto isso, eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade. Queria agradecer ao nosso pastor pela confiança, os líderes, o presbítero Júnior Leite e o cooperador Paulo. E, para falar a verdade para vocês, é uma alegria estar aqui nesta manhã. Quando eu estava dirigindo aqui, estava pensando, quantas pessoas acordaram hoje sem uma resposta, né? Quantas pessoas acordaram hoje tristes, depressivos, ansiosos, sobrecarregados. E ainda que se você acordou assim, a diferença é que nós temos a resposta, que é em Cristo Jesus. Então, agradece a Deus por esse fato, em nome de Jesus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 13 a 16. Só abrir aqui. E diz: Vós sois o sal da terra, e, se o sal for inspido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire. Mas no velador é da luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E mais um capítulo, Mateus 23, versículo 25 a 26. Mateus 23, capítulo 23, versículo 25 a 26, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Amém. Por favor, toma seu assento em nome de Jesus. Para falar a verdade para os irmãos, essa palavra está no meu coração faz algum tempo, né? A verdade é que nós servimos um Deus que está vivo. Jesus Cristo morreu na cruz e Ele ressuscitou, né? Então, o núcleo da mensagem hoje é o verdadeiro cristianismo, né? Nós não pregamos um cristianismo dos bens materiais, só dos bens materiais. Nós não pregamos o cristianismo só de prosperidade, mas Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perde-la, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. E eu achei bem interessante, porque a confirmação dessa palavra veio com as crianças cantando, né? É super interessante isso. Jesus nos ensina, nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra, né? O nosso alvo é para representar Cristo nesse mundo. E a realidade é, eu sempre refero a esse texto, em Mateus 24, Jesus diz que no final dos tempos, o coração de vários iam estar frio. E nós vemos isso lá fora. Nós vemos as pessoas estão ignorantes, as pessoas não querem mais ouvir sobre a palavra de Deus, né? Eu lembro que às vezes eu escutava a pregação do Billy Graham, em 1950, 1970, 80, ele falava sobre a maldade do mundo. E olha a comparação para agora. Cada dia o mundo piora. Cada dia o mundo fica um pouco mais pior, mas nós somos a igreja, e nós somos a luz do mundo, e nós somos o sal da terra. Vemos que isso significa que nós possuímos algo que o mundo não tem, que é o Espírito Santo de Deus, né? Aqui o mundo ainda não tem, porque o nosso alvo é pregar o Evangelho. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então é importante que nós cuidamos dos nossos corpos físicos e da nossa vida espiritual, né? Nós somos os embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo para o mundo. Jesus, quando ele veio para esse mundo, Jesus era a revelação de Deus. Ele era Deus, claro. Mas ele era Deus encarnado, que se fala, né? Ele é Deus encarnado. Ele era Deus na carne. E eu acho isso bem interessante, porque nós vemos que Jesus, ele pregava, ele ensinava, mas ele também cuidava das pessoas. As pessoas que as pessoas não reconheciam, das pessoas que não tinham estatura, não tinha uma posição na sociedade, Jesus importava com aquelas pessoas. A Bíblia inteira vocês vê no Evangelhos, no Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que Jesus andava com a multidão. E quando Jesus precisava se retirar, ele se retirava para orar. Ele se retirava para passar tempo com Deus, né? Nós vemos aqui que nós representamos tudo que ele é e tudo que ele faz.
João 8:12 diz, Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Jesus disse em João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E Paulo nos ensina, sejam os meus imitadores como eu imito a Cristo. Então, se Paulo imita Cristo, nós também devemos imitar a Cristo. Nós devemos ensinar a esse mundo quais são os princípios de ser um seguidor de Cristo. Quais são os princípios de ser alguém que segue a Deus, de ser alguém que ama a Deus. Né? E eu acho isso bem triste, porque eu vejo na minha escola, quando estou andando na FAU, eu vejo que tem várias pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Tem várias pessoas que estão tão focadas nos bens materiais, que estão tão focados em estudar, que não é mal estudar, não é mal receber um diploma, não é mal você ter conhecimento em certas coisas, né? Mas a verdade é que isso não vai te levar para o céu. A verdade é que isso não vai te dar uma paz que sucede todo o entendimento. A verdade é que isso não vai te dar uma alegria que não é dependente nas circunstâncias que acontecem na sua vida. Porque o mundo lá fora, eles só são alegres quando a vida está indo bem, né? Mas nós vemos na carta de Filipenses, Paulo estava na prisão escrevendo sobre a alegria. Paulo estava na prisão escrevendo sobre quanto ele estava alegre sendo um seguidor de Cristo. Ainda quando parecia que ele estava preso, ele estava mais livre de todos. Né? Ainda quando parecia fisicamente que ele não podia se movimentar, aqui no coração dele estava livre. Porque o alvo dele não era as coisas da terra, o alvo dele era as coisas do céu. E eu acho isso bem interessante, porque as crianças estavam cantando sobre sendo a luz do mundo. Para você ser a luz do mundo, você tem que ser cheio da luz. Né? Para você ser a luz do mundo, você tem que ser cheio da verdade. E a verdade é Cristo. E nós temos a verdade, nós temos o maior recurso, que é o quê? Nós temos a palavra de Deus. Né? E só para não ser só minhas palavras, escrevi aqui que a luz contra a escuridão. Né? A luz simboliza a verdade, a bondade, a santidade, a revelação e a presença de Deus. A escuridão representa a ignorância, o pecado, a maldade, a confusão e a separação de Deus. E a luz é a vida e a direção que vem de Deus. A escuridão é a perda e cegueira de vida longe de Deus. Exemplo, 1 João 1,5. Deus é luz, nele não há trevas nenhumas. Agora para a escuridão, João 3,19. As pessoas amarão mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais. Né? Então nós vemos que há uma grande diferença entre a luz e a escuridão. Nós vemos que o mundo lá fora está na escuridão. E a Bíblia nos ensina em Colossenses 1,13 o que? Deus, Jesus, nos tirou do reino das trevas e nos transferiu para o reino da luz. Antes, nós estávamos no pecado. Nós estávamos cegos. Mas graças a Deus, Paulo diz em Romanos 7, graças a Deus por Cristo Jesus, porque Ele é a nossa resposta. Graças a Deus que nós temos um escape, né? Que nós temos o Senhor Jesus que se entregou por nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? A salvação é para todos, mas infelizmente não é todos que querem ouvir essa mensagem. Né? Então nós como cristãos, nós como seguidores de Cristo, nós devemos priorizar isso. Nós devemos acordar todo dia, olhar para o espelho e falar, eu estou sendo um bom seguidor de Cristo? Eu estou sendo alguém que verdadeiramente vive pelo que a palavra de Deus ensina? E eu escrevi aqui, como nós tornamos a luz do mundo? Efésios 2, 1 e 2 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o princípio do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E que também diz em Efésios 5, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste e ensina para nós o quê? Bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, né? Ao Senhor. Então a Bíblia nos ensina o que é agradável ao Senhor. A Bíblia nos ensina como nós precisamos viver para agradar a Deus. Não é o suficiente você chegar no domingo e deixar sua Bíblia a semana inteira no seu quarto, você não abre a sua Bíblia. A Bíblia, Jesus nos ensina que a Bíblia, que as palavras dele são a verdade, ele é o verbo, e o verbo se fez carne, né? Então é impossível você ser um crente verdadeiro se você não entende os ensinamentos de Jesus. Se você não ler os ensinamentos de Jesus. É impossível você ser um crente de verdade se você não dá permissão ao Espírito Santo para te transformar.
né? Porque quando nós recebemos o Senhor, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz em João 16:13 que o Espírito Santo é o Espírito de toda a verdade. O Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso advogado, o nosso conselheiro. Nós temos Jesus que está conosco. Então nós vemos aqui que eu escrevi aqui algo que eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração, que diz assim, alguns leem, eu estou falando sobre a palavra, né? Alguns leem, mas não aprendam. Alguns aprendem, mas não entendem. E alguns entendem, mas não praticam. Para você ter um entendimento da palavra do Senhor, você deve ler, você deve aprender, você deve entender e praticar. Vou falar mais uma vez. Você deve ler, você deve aprender, você deve entender, você deve praticar. Tem alguns que lê, mas não aprende. Lê só para bater o cartão, né? Alguns que lê e não aprende. Alguns que aprende, mas não entende. E alguns que entende, mas não pratica. Se você está faltando um disso, faça uma análise na sua vida nessa manhã. E só para conectar para Mateus 23, nós vemos aqui que em Mateus 23, Jesus confronta e repreende os escribas e os fariseus por sua hipocrisia. Não, Jesus. Mesmo. Deuteronômio, eu falei certo essa vez. Hipocrisia, viu? E os escribas sabiam a lei de Moisés. Eles eram professores das Escrituras. Os fariseus eram um grupo religioso focado em estrita obediência à lei e tradições orais, enfatizando religiosidade exterior, né? E nós vemos aqui que nesse capítulo inteiro, em Mateus 23, eu amo esse capítulo, Jesus, obviamente, conhece os nossos corações, né? Nós possamos fingir. Você pode chegar no culto hoje, chorar, falar línguas, mas Jesus conhece o coração. Você não consegue escapar do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Jesus nos ensina isso, né? Então, Jesus estava chamando a atenção, confrontando os escribas e os fariseus, né? Porque eles enfatizavam, eles destacavam a lei, mas eles também não praticavam a lei. Eles destacavam obediência ao Senhor, mas eles não obedeciam ao Senhor, eles desobedeciam ao Senhor, né? E exemplos de hipocrisia aqui que eu escrevi. Ensinavam a lei, mas não praticavam. Jesus os chama de sepulcros caiados, bonitos por fora, mortos por dentro, né? Exploração e opressão. Impunham regras rigorosas sem ajudar o povo. Usavam a religião para controlar ou lucrar. Engano. Faziam juramentos de forma desonesta. Apareciam justos, mas escondiam ganância ou desonestidade, orgulho e autoexaltação. Amavam títulos, lugares de honra e reconhecimento. Nós vemos que os fariseus, eles amavam a atenção. Quando você é um seguidor de Cristo, a atenção é tudo para Ele, a glória é dele. O alvo não é o mensageiro, mas é a mensagem. Pode ser qualquer outra pessoa que está aqui nessa manhã, mas não faz uma diferença, porque a mensagem é a mesma. Hebreus 13:8 diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus Cristo permanece, Jesus Cristo é para sempre, Ele é eterno. O mensageiro muda. Nós vemos pregadores, nós vemos pais da fé, pais da igreja, tudo pregavam a mesma coisa, tudo tinha o foco na mesma coisa, mas nós somos seres humanos, nós morremos. Mas Jesus morreu e Ele ressuscitou. E o alvo do Evangelho é Jesus. O alvo do Evangelho é Cristo Jesus. Então o mensageiro pode ser diferente, mas a mensagem sempre vai ser a mesma mensagem, né? A realidade de hoje é o quê? Pessoas pregam sem praticar. Pessoas ensinam sem se arrepender. Pessoas adoram sem santidade. Pessoas oram sem intenções corretas, porque a Bíblia ensina isso. Quando você ora, ora com a intenção correta, né? Não ora porque você quer aquela coisa para se mostrar, mas ora com a intenção correta. Pessoas falam línguas, mas não produzem frutos para Deus. Você está produzindo frutos para Deus? Faz uma análise da sua vida nessa manhã. Porque quando nós saímos dessa igreja, tem uma placa lá fora que fala que agora você está entrando no campo missionário. Isso é verdade. Nós sentimos confortáveis aqui, e isso não é mal. Você amar ir para a igreja, amar escutar a palavra do Senhor, amar adorar a Deus, isso é bom. Mas nós estamos, não ensinando, mas a igreja ensina a palavra de Deus para nós, e com isso nós ensinamos a palavra de Deus para o mundo. Porque o mundo precisa da palavra de Deus. O mundo está nas trevas.
Se você se diz cristão, mas não vive o que a fé ensina, você está vivendo uma mentira completa. Se você diz que você é cristão, mas você não ora, você não passa tempo na palavra do Senhor, você não passa tempo em comunhão com os cristãos, você não vai para as pessoas que conhecem mais a palavra de Deus, você não pergunta para eles, porque a verdade é que nós achamos que nós sabemos, mas nós não sabemos de nada. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, se você não entende certa coisa, peça para alguém que tem mais experiência. Se você não entende certa coisa, peça para um pastor que entende mais sobre a palavra de Deus. Eu confesso que eu não sei. Eu tenho que aprender a palavra de Deus. Não importa a idade. Deus quer te usar. Então, não importa se você tem mais experiência, mais idoso, né? Isso não importa. Você pode ser uma criança, igual nós vimos aqui. Você pode ser um junior. Você pode ser um adolescente, um jovem, um pastor, uma esposa, um esposo. Ou nenhum desses. Mas Deus quer te usar. Porque Deus tem um plano na sua vida. Nós vemos Saulo, que virou Paulo. Nós vemos que Saulo também conhecia a palavra de Deus. Mas Saulo não tinha boa intenção no coração dele. Também porque ele não conhecia Cristo, mas a Bíblia nos ensina que ele perseguia os cristãos, né? A Bíblia nos ensina que ele entrava na casa dos cristãos, ele tirava eles e colocava na cadeia, na prisão. Mas nós vemos que Paulo, em Atos 9, eu creio, Paulo teve um encontro com Deus. Paulo teve um encontro com Jesus. E Paulo ele viu aquela luz. E ele ficou cego por 3 dias. Né? Mas nós vemos que Paulo, eu creio que Paulo era o maior evangelista na história. E Paulo passava perseguição. Ele era perseguido, mas ele continuava perseverando. Um homem que perseguia cristão virou o maior evangelista da história. E Deus pode fazer a mesma coisa. Ele quer fazer a mesma coisa na sua vida, né? Deus quer te usar. Não importa em qual área que seja. Não importa em qual lugar que seja. No seu trabalho, na escola. Eu fico bem alegre. Porque na quarta-feira eu fui visitar o BCA, né? E eu vi as crianças nessa idade aprendendo sobre a palavra de Deus. E eu fico pensando, e isso está no meu coração faz algum tempo, né? Eu fico pensando, como é que um pai acha que o filho vai sobreviver no mundo se o mundo tem o filho por 75% do dia e o pai e a igreja tem só por 1/4? Como é que você acha que seu filho vai sobreviver no mundo se em casa... Eu não estou falando de ninguém especificamente, tá bom? Só quero clarificar para vocês, né? Se em casa a criança não está aprendendo a palavra de Deus, o mundo não se importa. As ideologias do mundo, né, nós vemos isso, e é triste, mas é algo de verdade. Isso é algo de verdade. Nós não podemos escapar disso. Nós estamos vivendo nos tempos finais. É verdade tudo isso. Então, se nós não aprendemos, não importa a idade, pode ser 10, 11, 12 anos de idade, 100 anos de idade, se nós não aprendemos a palavra de Deus, isso é um perigo para a nossa vida espiritual. Se nós não temos uma vida devocional, isso é um perigo para a nossa vida espiritual. Se nós não pedimos conselhos para as pessoas que já têm mais experiência, ou para as pessoas que verdadeiramente sabem o que estão falando, isso é um perigo para a nossa vida espiritual, né? Os fariseus conheciam a palavra de Deus intelectualmente, mas a palavra não os conhecia. Os fariseus conheciam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não conhecia os fariseus, né? Eu amo dizer que a Bíblia é o livro que você lê e a Bíblia te lê de volta. Quando você lê a Bíblia te lê de volta. Porque quando você lê a Bíblia, Tiago 1:22 ensina isso. É um espelho. Você vê você próprio na Bíblia. E você lê Provérbios, tem essa brincadeira que você lê Provérbios e fala sobre o tolo. E você começa a perceber que você mesmo é o tolo, né? Mas é verdade isso. Porque nós lemos a palavra de Deus e percebemos que nós cometemos os mesmos erros. Mas o alvo não é ser perfeito, o alvo é buscar aquele que é perfeito. O alvo não é perfeição, nós nunca vamos ser perfeitos. Mas o alvo é buscar Jesus, que foi e ele é perfeito. Abre suas Bíblias em Hebreus 4:12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. E diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E também em Salmo 119,
105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é uma lâmpada para os nossos pés e é uma luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, nós vivemos na escuridão. O que acontece quando você está na escuridão? Você não vê nada. Você acaba caindo, né? Mas a palavra de Deus ilumine, né, o caminho para nós. A palavra de Deus é a luz que nos ajuda a andar no caminho certo. Se você está na escuridão, abre a palavra de Deus. Se você está passando por um tempo na sua vida onde você está confuso, se você está passando por um tempo na sua vida onde você não sabe o que Deus quer para você, abre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco, né? Eu não estou falando que é mal você receber profecia de Deus, não estou falando que é mal. Claro que Deus nos visita em várias formas, isso é óbvio. Mas você não pode esperar Deus te visitar de uma maneira se você não abre a sua palavra e lê o que Deus está falando para você, para todos. A verdade não se importa com os nossos sentimentos, porque a verdade permanece a verdade, né? Mas Jesus é a verdade. Mas Jesus, ele é tão gentil conosco, né? Jesus nos ama de tal maneira, um amor incondicional. Nós amamos condicionalmente, né? Nós somos seres humanos. Mas a palavra de Deus nos diz em 1 João 4,19, o quê? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, o padrão de amor, o que é o amor, nós temos esse padrão. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós entendemos esse amor. E só para conectar mais uma vez com os fariseus, falar a verdade, eu acho ridículo isso. Nós apontamos o dedo, mas tem 3 dedos apontando de volta para nós, né? Nós apontamos o dedo, mas tem 3 dedos apontando de volta para nós. Por quê? Porque nós estamos tão focados em ver o erro nas outras pessoas, igual os fariseus, que nós não vemos que tem um grande erro em nossas vidas. Nós estamos tão focados no erro do nosso irmão, do nosso amigo, que nós não percebemos que nós estamos pecando quando nós estamos julgando, né? A Bíblia diz, julga justamente. Mas a verdade é que várias pessoas julgam para comparar, várias pessoas julgam de inveja, várias pessoas julgam de intenção que é errado. Deus é o nosso justo juiz. Deus é aquele que nos entende. Ainda se você parece que você não está passando por um momento bom, talvez vai ter um irmão que vai apontar o dedo, talvez vai ter um irmão que vai tentar fofocar sobre a sua vida, porque tem, né? Talvez vai ter um irmão que vai tentar falar sobre uma outra pessoa, sobre você, mas Deus entende a sua circunstância, né? Deus entende o que você está passando. Então, o seu alvo é o quê? Está focado no autor, no consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, né? Muitas pessoas, e isso é bem comum, né? E é bem triste falar isso. Mas muitas pessoas saem da igreja, em geral, estou falando da igreja, saem da igreja porque eles são machucados por outras pessoas, né? E tem uma frase em inglês que fala hurt people, hurt people. As pessoas que são machucadas, machucam as outras pessoas. As pessoas que estão machucadas não vão até o remédio, que é Jesus, né? Eu lembro que no congresso, numa das palestras, o pastor Maria estava dando a palestra, né? Ele falou sobre o Tylenol, né? Que várias pessoas, só para tirar a dor de cabeça, eles tomam o Tylenol, mas eles ignoram o problema maior. Várias pessoas vêm para o domingo para receber a palavra de Deus e saem alegres. Mas na segunda-feira estão passando pela mesma coisa, e é verdade. Várias pessoas vão para o culto dos jovens na quarta-feira, vão para a família cristã, vão para a Santa Ceia, vão para o culto domingo, vão para as outras congregações, mas daí em casa eles vivem a mesma vida, né? A Bíblia não diz que a igreja vai te salvar. A Bíblia diz que é verdade. João 8:32. Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. É a verdade que nos liberta. Porque a igreja é um hospital. A igreja é um hospital porque nós não somos perfeitos. Mas nós temos o remédio que é Cristo Jesus. Nós temos o remédio que é a palavra de Deus. É? Então, se você quer ajudar o seu amigo, se você quer ajudar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, ora por aquela pessoa. Mas a Bíblia também não diz, não é só orar, mas age. Em Tiago 2, não é só você orar, mas age, ajuda aquela pessoa. Aquela pessoa está passando frio, dá a roupa para aquela pessoa, contribui. O amor é um sacrifício. Olha o maior exemplo do amor que é Deus. Ele sacrificou seu único filho Jesus, seu unigênito filho Jesus. O amor é uma escolha, o amor é um sacrifício também. Quando nós amamos alguém, nós sacrificamos. Quando nós amamos alguém, nós, às vezes, saímos do nosso conforto para ajudar aquela pessoa.
E em Mateus 23, Jesus diz que os fariseus, eles estão sentados no assento de Moisés, né? No lugar de Moisés, mas eles estão apontando os dedos para as pessoas. Eles ensinam a lei, eles ensinam o que é certo, mas eles mesmos estão vazios. Então, a mensagem princípio dessa manhã é o quê? Para você fazer uma diferença nesse mundo, para você produzir frutos para Deus, para você evangelizar, para você ser um bom crente, você precisa ter uma vida com o Senhor Jesus. Você precisa ter um devocional com o Senhor Jesus. Você precisa conhecer a verdade, porque a verdade nos liberta. Amém? Amém. Eu quero só destacar esse ponto mais uma vez. Talvez tiver alguma pessoa que quer anotar isso, mas para ler a Bíblia corretamente é o quê? Ler, é aprender, é entender e é praticar. E uma das minhas histórias favoritas é o quê? A história de Davi, né? Nós vemos que depois de rei Saul, que Saul desobedeceu a Deus, nós vemos que Deus chamou o profeta Samuel para ungir o próximo rei de Israel, né? Nós vemos que Samuel foi para a casa de Jessé, o pai de Davi, e Samuel cometeu um erro. Qual que era o erro? Ele julgou pela aparência. Samuel foi lá na casa de Jessé. A Bíblia diz que todos os filhos de Jessé estavam lá, e Davi estava, eu creio que apacentando as ovelhas. Mas nós vemos que Samuel viu a aparência dos filhos de Jessé, dos irmãos maiores de Davi, e Samuel achava que ia ser o rei. Certamente esse vai ser o rei de Israel. Mas nós vemos que Deus nos ensina uma coisa tão grande, que é o quê? Que Deus não julga pela aparência, mas pelo coração. Né? Abre suas Bíblias em Provérbios 4, 23. Que fala muito sobre o nosso coração. Provérbios 4 e 23. Quem achou, diga amém. Amém. E diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Né? Pois eles são as saídas da vida, a fonte da vida. E nós vemos que Davi estava trabalhando, apacentando as ovelhas, mas ele estava o quê? Guardando o coração dele. Davi estava passando tempo com o Senhor, quando ele estava focado no trabalho dele. Porque ele até escreveu o Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O foco dele era o quê? O Senhor. O foco dele era o quê? Ter uma comunhão com Deus. E nós vemos que, num dia aleatório para Davi, num dia que ele não esperava, ele foi ungido rei de Israel. Qual que é o ponto principal disso? É o quê? Qual que é a mensagem principal? É que quando nós focamos no Senhor Jesus, quando nós se humilhamos, reconhecemos que Ele é tudo e nós somos nada, Ele nos honra. A Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, para você saber, para conhecer a verdade, você primeiramente deve reconhecer que você é nada sem a verdade. Você deve reconhecer que você é um pecador, que nós somos pecadores. E você deve reconhecer que a humildade é uma das bases maiores da nossa fé, é a humildade. Nós aprendemos em Filipenses 2, 6 a 8, que diz que Jesus ele se tornou um servo. Ele humilhou-se. Ele foi até a cruz e morreu por nós. Né? Vários homens de Deus eram humildes, mulheres de Deus eram o quê? Humildes. Eles reconheciam que eles não eram nada sem Deus. E da mesma forma, da mesma maneira, nós devemos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Porque muitas pessoas acham que eles conseguem viver uma vida com Deus sem ler a palavra de Deus. É impossível você ter o alimento da palavra de Deus se você não for fazer o esforço para ler a palavra de Deus. Você vai morrer se você comer uma vez por semana, né? Se você só comer uma refeição por semana, você não vai aguentar. Da mesma maneira, na nossa vida espiritual, se você só se alimentar uma vez por semana na palavra de Deus, você não vai aguentar. A sua vida espiritual vai enfraquecer. Vai enfraquecer, né? Vai enfraquecer. A sua vida espiritual vai piorar. A Bíblia diz que as pessoas são... Eu vou abrir aqui, que eu não quero falar errado. Provérbios 19, 3, que diz... É a insensatez do homem que distorce seu caminho, mas o coração se ira contra Deus. As pessoas fazem as coisas erradas e querem apontar um dedo a Deus. As pessoas erram porque não estão sabendo a verdade. As pessoas erram e não sabem o que Deus tem para eles, porque não
tem uma comunhão com Deus, porque não ora, porque não jejua, porque não passa tempo com Deus, e daí depois faz o quê? Ponta o seu dedo a Deus. É fácil fazer isso, né? É fácil você tentar botar a culpa na outra pessoa, em Deus. Mas é difícil você olhar para o espelho e perceber que você errou. É difícil você olhar para o espelho e perceber que você erra, porque você não é perfeito. Porque nós somos seres humanos, né? Seres humanos. Então, nessa manhã, eu quero que vocês entendam uma coisa. Porque lembre isso, que a pessoa que entrega a mensagem, Deus fala com a pessoa primeiro. Então, creia que essa palavra cortou meu coração primeiro. Né? Uma espada de 2 gumes. O pregador e também os que estão escutando recebem a palavra. E a palavra de Deus é uma palavra que nos confronta. Graças a Deus por isso, que a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus nos mostra os erros, né? Então, nesta manhã, eu peço a vocês, foca no Senhor Jesus. Nessa manhã eu peço a vocês, realiza o quê? Que Deus tem um plano na sua vida. Que Deus quer te usar como a luz do mundo e o sal da terra nesse mundo. Que Deus quer te usar para você fazer uma diferença nesse mundo. Que Deus quer te usar porque Deus sabe o seu potencial, né? Deus sabe, Deus não está no tempo, Ele está fora do tempo. Então Deus vê você realizando o que Ele tem para a sua vida. Ele vê isso. E talvez você olhe no futuro e se fala, Deus, eu não sei o que você tem para a minha vida. Deus, eu estou questionando, eu estou duvidando, porque nós somos seres humanos, né? A Bíblia diz que nós vivemos, a Bíblia diz para nós viver pela fé, não por vista. Nós vivemos por vista, infelizmente, várias vezes. Então nós não vemos no futuro e nós não conseguimos ver no futuro. Mas Deus conhece o futuro. Deus sabe do futuro. O futuro e o presente e o passado está tudo nas mãos de Deus. Ele está sob o controle de tudo. E eu agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus.